Nós vamos falar hoje sobre 4 mitos de real estate que eu aposto que você já ouviu. Fique ligado. Olá, o meu nome é Desiree Lee e eu ajudo as pessoas a se tornarem investidores em real estate. E hoje eu vou falar com você sobre 4 mitos. Obviamente existem muito mais por aí, mas eu queria falar sobre esses 4, porque são coisas que eu escuto muito. Primeiro, você precisa de muito dinheiro para comprar uma casa. Errado, errado e errado. Número 1, ninguém é igual aos outros. Eu sempre digo isso para vocês. Vocês podem ter exatamente o mesmo trabalho e ganhar exatamente a mesma coisa, porque vocês não vão qualificar para a mesma coisa. O histórico de vocês é diferente, o crédito de vocês é diferente, as dívidas de vocês são diferentes, tudo é diferente. Então, assim, não seguia pelo que o teu colega do lado fez, porque talvez isso não se aplique para ti. 2, eu sei que o White Number, às vezes as entradas são mais altas, até tem programas que deram uma baixada agora. Se você não está sabendo, dê uma olhada, liga pro Henrique, né? Vocês vão ver no meu vídeo lá de White Number, liga para ele, porque tem algumas coisas bem legais rolando. Mas o White Number tem alguns programas que são um pouquinho mais altos, mas o social tem vários programas que são baixos, muito baixos, baixíssimos. Você comprar uma casa com 0% de entrada, 3% de entrada, até 5% de entrada, é muito baixo. Pensem que aqui, às vezes, a gente paga 4 aluguéis para entrar numa casa que não é de vocês, para pagar um mortgage que não é de vocês, para ter uma dificuldade incrível até de botar um prego na parede e ter que tapar depois. Então, assim, vocês têm que ver o que realmente vale a pena, né? Guarda um pouquinho mais, às vezes, porque no social, às vezes, vai dar elas por elas. No White Number, às vezes, vai ser um pouquinho mais alto, mas vale a pena ficar pagando o resto da vida aluguel. Entre pagar aluguel e comprar uma casa, às vezes é bom fazer uma economiazinha maior, né? Restringir outras coisas, comprar a casa de vocês e ficar tranquilos. Então, esse foi o mito número 1. O mito número 2. Comprar casa em foreclosure é bom. Não. Foreclosure, para quem não sabe, é leilão, né? O que acontece? Muitas vezes o preço vai sair mais baixo do que o de mercado, talvez. E não esqueçam que aquele valor que vocês olham, às vezes no Zillow, não é aquele valor que a casa vai ser arrematada. Aquele é o valor inicial. 2, às vezes vocês têm que pagar um valor para entrar no leilão, $5 mil, $10 mil, para vocês fazerem parte do leilão. 3, leilão. O risco. Pensem no seguinte: existe um motivo para as coisas serem mais caras ou mais baratas, né? Eu sempre falo isso. Preço e valor são coisas diferentes. Então, assim, se o preço dessa casa está mais baixo, algum motivo tem, correto? E esse é o leilão. Vocês vão pegar uma propriedade que vocês não sabem quantas dívidas tem em cima dela, às vezes. Ah, mas o advogado pode conferir. Pode, mas em alguns momentos, mas outros momentos tem coisas que não aparecem. Se aparecerem coisas depois, a dívida é tua. Então, quer dizer, tu está comprando uma casa por um preço que tu acha que é a casa, mas talvez estejam dívidas muito maiores lá, que vão ser suas dívidas depois. Às vezes vocês não podem entrar nem na casa para ver a situação que a casa está. E às vezes vocês têm que gastar uma pequena fortuna para arrumar essa casa. 3, maioria das casas compradas em leilão não fazem title insurance. E eu já falei sobre isso com vocês em outros vídeos, mas title insurance é aquele seguro que vai proteger vocês caso a casa tenha problema de documentação, vocês não vão ter problema em transferir ela na frente. Não tendo title insurance, e se vocês tiverem um problema, talvez vocês tenham uma casa que vocês nunca mais consigam vender na mão de vocês. 4.
a maioria dos bancos tem um mínimo de arrematação de volta da casa. Quando eles não atingem esse mínimo no leilão, digamos assim, colocou por 150, mas eles precisam que venda por 300. Tem uma oferta de 250. Eles têm uma pessoa do banco dentro do leilão que vai arrematar essa casa de volta para o banco por 300 e o banco vai colocar essa casa no mercado. Então, assim, é bom para quem? É bom para o banco, foreclosure. É só isso. Não é bom para quem perdeu a casa. 99% das vezes não é bom para quem está comprando a casa. Então, assim, se você não tem experiência no ramo, se você não tem formas de se proteger nessa situação, eu não aconselho. Se você não tem, assim, dinheiro que... se tiver que reformar e gastar $500 mil, ok. Se você não tiver esse tipo de confiança, não se arrisque. Tem tanta casa boa no mercado, tem tanta negociação boa que se faz. Não tem por que correr esse risco, principalmente se essa for a tua primeira casa. Não tome esse tipo de risco com essa quantidade de dinheiro. Número 3. Se a casa está no mercado há muito tempo, ela tem um problema. Maior problema de casas não venderem é porque o preço delas foi colocado errado, né? É uma casa que vale $400 mil, é colocada no mercado por 500. Ninguém é bobo, né? Ninguém vai comprar. A casa pode ser excelente, mas ela não vale aquilo. Não tem por que ninguém pagar $100 mil a mais. Eu já fiz negociações e essa é uma coisa muito interessante que às vezes eu converso com meus clientes. Às vezes o limite de vocês, quando vocês fazem o pré-approval, é que vai definir quanto que vocês vão comprar. E às vezes o limite de vocês é mas o que vocês queriam está no outro, né? As casas que estão há mais tempo no mercado e talvez que não tenham problemas, elas têm uma possibilidade de negociação maior. E essa é a parte que eu gosto, porque eu amo negociar. Então eu já tive algumas casas, mas uma que eu lembro muito foi uma em Worcester, que a gente fez uma negociação maravilhosa. Os clientes, todas as casas que a gente estava tentando colocar oferta, todas estavam com múltiplas ofertas. Estava muito difícil conseguir alguma coisa. Nós voltamos àquela casa inicial, fizemos uma oferta mais baixa. Essa casa deles já teve uma valorização de quase $100 mil em menos de um ano, pelo valor aquele que nós negociamos e eles compraram. Então, assim, existem oportunidades maravilhosas, né? A gente só tem que entender o porquê que aquela casa está no mercado há mais tempo. E esse é meu trabalho também. Entender o porquê que aquilo lá está e se aquilo é um bom negócio ou um mau negócio. E por que preço aquilo pode se tornar um bom negócio. Vocês entenderam? Porque preço é diferente de valor, né? Valor é o teu custo-benefício se está valendo a pena. Se aquela casa ela não é boa em 400, talvez o valor dela seja 350, porque por 350 o que tu tiver que arrumar talvez por 20, você está comprando uma casa boa por 380. Entendeu? Tudo é uma questão de negociar e de fazer as coisas darem certo da melhor forma para vocês. Então, não descartem as casas que estão há mais tempo no mercado. Olhem com carinho. Eu sempre falo aos meus clientes, olhem com carinho, se vocês gostarem, mandem para mim, que eu vou fazer a minha análise toda em cima da casa e a gente vai ver se isso é um bom negócio. Então, não descartem. 4. Todo o upgrade que eu fizer na minha casa vai se pagar de volta quando eu vender a minha casa. É um equívoco, principalmente porque se não é você que faz, isso quer dizer que o seu custo não é baixo para fazer, às vezes as reformas têm um custo alto. E às vezes as pessoas querem fazer algumas reformas que são muito singulares. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é uma coisa que eu gosto, que eu quero na minha casa. Mas, para quem está comprando, talvez aquilo não tenha valor nenhum. Não vai, talvez não vá aumentar o valor da tua casa fazer aquela modificação, entendeu? Talvez e às vezes, talvez seja coisas que quem vai entrar não gosta. Por exemplo, um exemplo muito simples, a cor da tinta da parede.
Teve uma casa que eu mostrei para os meus clientes, e essa foi uma casa que inclui no outro mito também. A gente entrou lá e a casa era maravilhosa. E ela estava no mercado, eu acho que quase 100 dias no mercado. E isso em Massachusetts é um absurdo. E aí quando nós entramos na casa, a casa estava super bonita. E aí nós viramos para a listing agent e falamos assim, ué, mas por que essa casa está há tanto tempo? Daí ela disse assim, vocês olharam as fotos do listing? Daí eu disse sim, porque no listing elas pareciam uma caixa de giz de cera a casa, porque cada parede tinha uma cor diferente. Isso é uma coisa que espanta as pessoas. Talvez a pessoa que morava lá achava o máximo e gostava e fazia sentido para ela aquilo, mas para quem estava comprando não. Então, assim, não necessariamente todo investimento que tu vai fazer tu vai receber ele de volta. Talvez a longo termo sim, mas de fato não é tudo que tu for fazer na casa traz valorização para ela. Não é exatamente assim que funciona. Tem coisas, por exemplo, mas se eu colocar um sistema de ar central, eu vou valorizar minha casa. Sim, com certeza. Mas se eu colocar o sistema mais caro que tem de ar central, não necessariamente quer dizer que eu posso embutir todo aquele valor no preço que eu vou vender a minha casa, entendeu? Porque talvez não faça sentido para as pessoas. Por que eu vou pagar mais se tem um outro de ar central aqui? Não quer dizer que a tua casa valorize todo aquele valor porque tu pagou o melhor sistema de ar central, mas vai valorizar pelo valor de ter ar central. Não sei se faz muito sentido, deveria. Às vezes quando a gente usa valores, às vezes parece meio complicado, mas lembre-se sempre. Eu tenho um cliente que toda vez ele me liga e ele fala, se eu fizer isso, vai aumentar o valor, vai diminuir. Tem coisas que eu falo para ele assim, a longo termo vai ser bom, porque tudo que tu arruma na casa, né, e não deixa a tua casa depreciar, é bom também, né? Talvez não vai valorizar, mas pelo menos tu não está depreciando a tua casa. Então existe esse ponto que a gente tem que cuidar também. Então ele tem toda essa preocupação, sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele liga para mim, eu vou gastar tanto, o que será que eu vou conseguir tirar dessa casa se eu tiver que vender ela hoje? Mas às vezes essa conta não faz muito sentido, porque se tu não vai vender de fato hoje, o que importa, né? Se tu vai vender daqui a 1, 2, 3 anos, a gente sabe que a valorização aqui é alta e provavelmente tu vai conseguir esse valor de volta. Então, os 4 mitos que eu queria falar são esses. Se vocês têm outros mitos que vocês estavam pensando se é verdade ou é mentira, coloca aqui embaixo que eu vou adorar fazer outros vídeos desses de mitos para tirar esses conceitos errados que às vezes as pessoas colocam na cabeça de vocês. Muito obrigado mais uma vez por assistir mais um desses vídeos. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu vejo vocês no próximo. Boa tarde.